Hoje, dia 31 de agosto, tá entrando no ar o nosso primeiro podcast. Podcast de número 1, podcast Fala Doutor. A gente vai desvendar os mistérios da pessoa por trás do jaleco. E hoje, a gente traz aqui uma convidada. Gostaria que o João fizesse as vezes, porque foi através dele que essa nossa convidada tá aqui hoje. Pois é, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez às 19 e pouco, após a passagem de plantão. Esse é o podcast Fala Doutor, onde a gente vai conversar um pouco sobre a pessoa que está por trás do jaleco, por trás do hospital, fora do hospital. Quem é o médico que está atendendo você? E hoje, a nossa convidada número 1 não poderia ser outra, como as nossas residentes. Em especial hoje, aceitando graciosamente o nosso convite, doutora Mayra Nobre. Doutora Mayra Nobre, a nossa residente da ginecologia e obstetrícia do Hospital Regional, aqui de Presidente Prudente. Em primeiro lugar, Mayra, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Sinta-se à vontade, né? Esse aqui é um papo, é um bate-papo de amigos, como se você estivesse e está entre amigos. O objetivo nosso aqui é justamente esse, falar sobre a vida do médico, sobre como o médico se sente, como ele olha para o mundo que está ao redor dele, como ele olha para o mundo que está fora do hospital, fora do consultório muitas vezes. E em primeiro lugar, então, eu queria saber quem é a Mayra por trás da doutora Mayra. De onde você veio? Onde você está? Em qual área se especializou? Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar o Felipe e o Dr. João Marcelo por esse novo projeto, o podcast Fala Doutor. Quando o doutor comentou comigo há umas semanas atrás, eu achei a ideia muito bacana, porque é importante mostrar, né, realmente quem está ali por trás de tudo isso, de uma forma descontraída. Queria desejar muito sucesso para vocês nesse novo projeto. Obrigado. E dizer que eu estou muito feliz pelo convite do Dr. João Marcelo. Quando ele me contou, achei que era brincadeira. Mas hoje estou aqui, né? Não. Mas hoje estou aqui, após a passagem do plantão, um pouco atrasada. Mas, enfim, eu sou a Mayra Nobre, tenho 26 anos. Eu nasci e fui criada em Buritama, aqui no interior. Um pouco perto de Presidente Prudente, para quem não conhece, dá uns 230 quilômetros. Saí de Buritama com 17 anos para fazer cursinho, para prestar medicina. Sempre quis ser médica, sempre quis fazer medicina e sempre foi muito concorrido, muito difícil, então tive que sair Desde de casa. pequenininha, Mayra? Desde pequena, sempre quis. Aquele sonho de criança. Sonho de criança, sempre foi um sonho mesmo. Sempre vi o médico como um maravilhoso e eu queria ser aquela pessoa. E aí saí com 17 anos, fiz um ano de cursinho em São José do Rio Preto. Passei em São José do Rio Preto, no Unilago. Só coloca pra gente, né? Tudo bem. Fiz a graduação, né, os 6 anos de medicina na Unilago. Trabalhei por um ano. Calma lá, Mayra, pera um pouquinho só. Pera um pouquinho que a sua história está muito rápida. Por que medicina? Por que medicina? Exato. Eu tinha uma coisa de quando eu era criança, que eu tinha um superpoder e eu cresci com essa coisa na minha mente, que eu ia relar a mão nas pessoas e eu ia curar as pessoas. Legal isso. Eu tinha Legal isso mesmo. na minha mente. Isso era uma coisa de criança, era um superpoder que eu tinha e eu sempre tive isso. E aí depois, quando eu cresci, eu queria continuar fazendo isso, mas da forma real, com os pezinhos no chão, né? Você queria usar esse dom seu, né? Você queria usar como um dom para ajudar os outros. Era isso que eu queria. Que legal, que legal. E eu via, era só isso que eu queria da minha vida. Eu tentei até escolher outros caminhos pela dificuldade, né, que a medicina sempre teve de vestibular, de sair de casa. Tentei gostar de outras áreas, mas não consegui. E eu sempre Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chegou a fazer teste vocacional? sempre dava a mesma Verdade. coisa. Putz, então não tem jeito, Sempre né? dava a mesma coisa. Que legal.
E Ou área de humanas, ou não? Especificamente medicina? especificamente medicina. Caramba, que Sempre dava legal. alguma coisa na área de ajudar as pessoas, na área dessa área mesmo. E aí falei, não vai ter como. E comecei aí mesmo. Falei, vou ter que seguir por esse caminho, estudar e ir pelo caminho mais difícil mesmo. O caminho do estudo. Isso. Terminei o colegial, fui para São José do Rio Preto, fiz um ano de cursinho lá e passei lá mesmo e fiquei por lá. O colegial você terminou lá em Em Buritama. Buritama, eu sempre estudei em escola pública, nunca Legal. fiz escola particular. Isso foi um pouco difícil, né, para depois eu ingressar na graduação. Porque sempre foi muito concorrido e por mais que eu sou muito grata pela escola pública, por tudo que sempre me ofereceu, é um ensino que falta um pouco a Sim. mais. Então eu tive que buscar um pouco a mais fora dali. Eu concordo com você, porque a minha base também foi também toda em escola pública. Eu tive a graça de estudar numa escola pública muito boa. Sim, a minha também. Nossa escola pública tinha até ar A nas minha não salas, tinha, mas era mas muito assim, boa. eu concordo com a qualidade do ensino, sim. Sim, eu acho que é muito diferente mesmo. Quando eu saí da escola pública para ir para um cursinho particular, eu vi o quanto o nosso ensino na escola pública era rasa. Sim. Eu sabia muito na escola pública, sempre tive muito, tipo, sempre me destaquei. Mas não era o suficiente, não era mesmo. Então é como se eu tivesse começado do zero quando eu fui pro cursinho, como se eu fosse reaprender tudo de novo. Então eu tive muita dificuldade até o meio do ano, eu tive muita dificuldade, eu achei que não ia dar certo. Eu tinha principalmente dificuldade em exatas. E aí a partir do meio do ano que eu comecei a prestar provas, eu vi que a dificuldade era aí, então eu comecei a pegar aí. No fim do ano, graças a Deus, deu certo. Eu passei na Unilago e fiquei Legal. por lá. Fiz os 6 anos na Unilago. E quando eu entrei, eu ainda não sabia direito qual área eu queria seguir. A Unilago é aonde? A Unilago é em São José do Em Rio Rio Preto. Preto. Aham. Uhum. Você fez especialização em Tô fazendo Tá agora. fazendo. Tô tá R1. fazendo em Ginecologia obstetrícia. ginecologia obstetrícia. Aham. E por que essa área? Demorou bastante para eu chegar nessa É? decisão. Quando eu entrei na faculdade, eu confesso que eu queria cardiologia É. e continuei querendo até o terceiro ano, mais ou menos. E depois, quando eu fui ter a cardiologia mesmo em si, né, que a gente sai do ciclo básico e entra no ciclo clínico, eu vi que não era bem isso que eu queria. Eu queria uma área que fosse mais completa. Eu não queria sentar no consultório e ter só a clínica. Eu gostava de procedimento, eu não consigo estar o tempo todo parada. E a cardiologia me oferecia a clínica somente, né? A não ser que eu fizesse cirurgia cardíaca, que seria outra coisa. E aí eu comecei a buscar, né, abrir a minha visão e buscar outras áreas. E aí eu comecei a gostar de cirurgia, e dentro da cirurgia eu gostava das cirurgias ginecológicas. Foi aí então que eu comecei a pensar na GO. E a GO, além de ser maravilhosa, né, eu amo cuidar do universo feminino, amo esse público. Legal. É uma área, eu acho que é a área mais completa da medicina, que você consegue fazer clínica, consultório, a GO. Clínica, se você quiser só clinicar, sentar lá e atender só doenças clínicas, você vai. Se você quiser operar, você vai operar. Se você quiser fazer só exames, você vai. É uma área que te oferece tudo na medicina, então eu me via muito completa com a ginecologia obstetrícia. E Omar, quando você entrou na faculdade, como que foi? Não, Eu, entrar na você, faculdade. na graduação. medicina na mesmo. graduação, Uhum. O que teve de dificuldade? Porque você saiu de Buritama e foi fazer faculdade Em São José do Rio São José do Preto, Rio uma Preto. E cidade aí minúscula. para uma cidade de É 300, enorme. 400 mil habitantes. Sim. E aí, quais foram os perrengues, medo? Como que foi? Primeiro eu não sabia cozinhar, né? Então, a primeira pergunta era essa, né? Por que Rio Preto? Por que Por que Rio Preto? Porque eu escolhi Rio Preto. Rio Preto é 100 quilômetros de Buritama. É perto, então. Então era perto verdade. para mim e uma cidade extraordinária, né? Que oferecia Rio Preto é. muita coisa para mim, assim, para todo mundo, né? Então eu escolhi lá. Um centro comercial Era muito um grande centro ali, comercial muito grande perto da minha família. Aham, entendi. Então, para mim, foi uma oportunidade tanto. Já tinha algumas pessoas que eu conhecia que moravam em Rio Preto. E
Então eu não estaria totalmente sozinha, né? Eu fui com uma, Não ia com ter uma, tanto perrengue. eu fui com uma amiga, uma grande amiga, morar junto, e com uma outra colega também. E lá no cursinho que eu fiz também tinha outras conhecidas, que acabou se tornando uma das minhas melhores amigas, foi de hoje em dia, né? É do cursinho. Então era um grande centro que tinham pessoas que eu conhecia, que estaria perto da minha família, então eu fui pra lá. Tinha alguma segunda opção? Tirando Rio Preto? Pra morar inicialmente, pra fazer cursinho, não. Entendi. Mas pra prestar graduação, sim. Entendi. Não, eu digo no seu escopo ali. Não, pra sair naquele momento de casa com 17 anos, só tinha ali. Então com 17. Sim, só E Rio o Preto medo? mesmo. Eu sei que Muitos. teve tudo isso, já tinha essa estrutura aí, né, de perto, um pouco Sim. mais próximo à família, alguns amigos já ali. Mas e aí? E Eu os acho medos? que todo mundo que sai de casa, né, nessa fase da vida, seja para fazer um cursinho ou para fazer a faculdade, que sai da casa dos pais, são os mesmos medos, né? Será que eu vou dar conta de cuidar da minha casa, de estudar e ao mesmo tempo comer, de de tudo De fazer isso? tudo. Sim, eu não sabia cozinhar, minha mãe fez questão de não me ensinar porque ela não queria que eu saísse de casa. Então eu Mesmo assim, E mesmo assim, você viu, Felipe? Mesmo assim, ela a achava. rebelde sem causa, né? Rebelde sem causa vestiu. Ver a Vou vara viver hoje. Vou. Miojo com tomate, Sim. miojo Com requeijão. com requeijão, exatamente, né? E ela achava que se eu não soubesse cozinhar, eu ia Você ter não sairia. fome e eu ia voltar embora. errou! Errou, eu tô aqui. Já tinha iFood? Eu sei que você é jovem, já tinha iFood? Tinha iFood. Tinha iFood. E houveram muitos miojos? Muitos miojos, muitos arroz na panela elétrica que ficaram secos, mesmo na panela elétrica. Qual era o cardápio da semana? Conta pra nós qual que era o cardápio da semana. Era arroz, frango e cenoura. Não, mas e o frango? E o frango? O frango tinha um detalhe. Não, era só frango mesmo, Frito, grelhado. Frango frito, frango cozido, frango na air fryer, frango com bacon, Variações de frango. variações de frango, Não é. dava pra inventar muito também, não. Eu até tenho, né, minha melhor amiga, e a gente sempre brincava que não aguentava mais comer arroz, frango e cenoura, porque era só isso. Era só variar, né? Em vez de comer arroz, frango e cenoura, come cenoura, frango e arroz, né? Arroz, cenoura e frango, só inverter. Essa é a vida do estudante mesmo. E era maçã, sempre maçã de lanche, porque maçã era fácil, né? Então você não tinha que fazer muita coisa com a maçã, era só morder. E eu não consigo comer maçã até hoje mais, porque eu peguei ranço Misericórdia. desde o cursinho. É bom saber. Maçã, era sempre maçã, porque era o que tinha de maçã. mais fácil. Ouve falar de Não tinha maçã que hoje. descascar, não tinha que fazer nada. Como é que a gente fala lá na terra? Repugna? Repugna. 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 Daquele ergue, é. Repugno da maçã, não dá. Mas, Nem um frappé de maçã? não. Ô, Má, e assim, quando você decidiu ir, teve esse medo, passou por muito perrengue? Passei bastante. Perrengue financeiro, Sim. perrengue de não ter carro, Passei. Não tive Como que carro era por lá? um bom tempo, né? Fui ter carro quando eu entrei no meu internato, na faculdade. E, assim, perrengue financeiro teve bastante. A minha família não é uma família que tem exageros, foi sempre uma família mais humilde. O que tinha era fruto de muito trabalho. Sim, o que tinha era com muito esforço, e quando chegou a época de prestar o vestibular, tudo ficava muito caro, porque tinha viagem, tinham as provas, tinha tudo, né? E eu achei até que eu não ia conseguir prestar os vestibulares naquele ano, porque tudo ficava muito caro. Eu achei que eu ia ter que fazer o cursinho mais um ano e juntar o dinheiro para os vestibulares. Mas graças a Deus deu certo. Não prestei muitos também, por conta da questão financeira. E também porque eu tinha medo, era uma pessoa que tinha acabado de sair da escola pública, feito um ano de cursinho, como se eu estivesse aprendendo tudo naquele ano. Então eu estava com medo de desperdiçar o dinheiro. Mas graças a Deus, eu prestei os poucos que eu prestei e deu certo, né? Acabei indo para Unilago mesmo.
Mas teve perrengue financeiro, teve perrengue de não saber cozinhar, teve perrengue de não saber se virar com a minha mãe. Sem a minha mãe, sem os meus pais, ela sempre foi uma mãe muito, muito coruja, que nunca ensinou muita Não queria coisa. nem deixar você Não. sair de casa, tá não ensinando como É. cozinhar. Não queria deixar trocar a fralda sozinha, né? Não, foi muito difícil. Ô, Mayra, deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu já vi que você se orgulha muito, muito, muito da família. A gente sabe disso, que a família é um esteio nosso, né? A família é algo que nos dá suporte, que nos dá segurança, é um porto seguro, etc, né? Me fala uma coisa. Se você pudesse hoje, 2022, voltar lá em 2015, 16? Não, eu entrei na faculdade em 14. 2014, 14 e 15. Se você pudesse voltar lá e falar assim, olha, eu me arrependo deste ponto, o que você teria trocado se você pudesse hoje entrar numa cápsula do tempo, voltar lá e falar, olha, isso aqui eu teria feito diferente. Conta uma experiência para nós que você viveu, fala assim, olha, isso aqui se eu pudesse hoje, eu faria diferente. Essa é pesada. Tem uma coisa que Dr. João, polêmico. Dr. João mexeu na Foi lá ferida no fundo aqui, agora, ó. hein? Tem uma coisa que... Mas sabe por quê, pessoal? É o seguinte, esse é o nosso grande objetivo. A gente bater papo tal e fazer o seguinte, mostrar para todo mundo quem é a pessoa do lado de lá do médico. Entendeu? Então essas perguntas vão cair sempre, vão cair sempre. O que você gosta, o que você não gosta, o que você tem medo, o que lhe aflige, o que deixa você feliz pra caramba, deixa te feliz demais, entendeu? Então essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer. Se você pudesse mudar alguma coisa nessa época sua da faculdade, falar, olha, isso aqui eu queria que fosse diferente. Bom, uma coisa eu já sei, é não ter maçã. Não, Ou aliás, ter variado um ter pouquinho. maçã, Panela elétrica. maçã, banana, mas e não dava pra rolar um negócio lá, uma salada de fruta? Não, tinha que descascar, cortar, não dava. Não dava tempo, né? Não dava tempo. E não tinha aquelas frutinhas cortadas no Não, mercado não na tinha, época. hoje tem. Poxa, a nossa convidada, o Felipe, a nossa convidada é jovem, caramba. Mas eu compro as frutinhas. Olha lá, ó, tá vendo? Não julgo. Eu também não julgo não, é uma delícia só pegar e comer. Ah, é muito mais fácil, né? O mundo hoje é muito mais fácil. Mas vamos lá, sem fugir da pergunta. O que você voltaria na cápsula do tempo, né? De Volta para o Futuro, um filme da década de 80 minha, né? Todo mundo conhece. O que você faria diferente? Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu sempre coloquei a medicina muito acima na minha vida, assim, eu sempre levei muito a sério, e sempre achei que eu viveria de medicina até certo tempo, o tempo todo, até eu descobri que eu tenho que viver a minha vida também fora isso. Mas quando eu estava no primeiro ano, no meio do ano, um pouco antes de entrar nas férias do meio do ano, a minha avó precisou passar por uma cirurgia de quadril, porque ela estava com problema, não conseguia mais andar, enfim. E foi fazer essa cirurgia de prótese de quadril. Tinha 6 meses de medicina, não entendia praticamente nada. E ainda colocava a medicina, coloco a medicina como uma prioridade muito grande na minha vida, né? Mas vivia disso o tempo todo, respirava isso. E aí a minha avó fez essa cirurgia e foi tudo bem na cirurgia, tudo. E aí eu lembro que eu ligava para ela todo dia para saber como ela estava. E chegou um fim de semana, eu ia para casa sempre a cada 15 dias, 3 semanas. Chegou no fim de semana, eu liguei para saber como ela estava numa sexta-feira. Ela disse que estava bem, ela estava tomando Clexane profilático por conta da cirurgia, né? A cirurgia de grande porte. E eu estava na fase que eu estava aprendendo a injetáveis, fazer injeção, pegar acesso e tudo mais. E aí ela brincou comigo, a avó achou que você viria esse fim de semana, eu já até tinha falado para a enfermeira que você que ia fazer o medicamento em mim e tudo mais. E eu falei, não, vó, não vou só no outro. E aí, enfim, era véspera de semana de provas. Chegou no sábado, eu estava com as minhas amigas estudando, a minha mãe aparece. E a minha mãe nunca foi uma pessoa de ir muito lá me visitar. Ela não gosta. Aqui ela só veio uma vez, inclusive.
E aí ela apareceu do nada, tocou o interfone, chegou falando que ia me levar para Buritama. E eu não entendia, né? Eu ia ter prova na segunda-feira. O que aconteceu? Ela, não, vamos embora, a mãe veio te buscar. Aí eu já vi que não tava legal. Estava muito errado. Ela mandou arrumar minhas coisas. E aí, quando ela me abraçou, ela começou a chorar. E chorar muito. E aí eu falei, o que aconteceu, né? Foi onde ela me falou que minha avó tinha falecido. Falou que tinha dado. Ainda não sabia direito o que tinha acontecido, mas ela estava bem. E do nada começou a passar mal e faleceu. Então, e aí eu fui para Buritama com a minha mãe no sábado, voltei no domingo porque eu tinha que fazer as minhas provas. E aí fiz minhas provas chorando e meus professores me mandavam voltar para casa porque era um direito meu, eu podia pegar esses dias e refazer a prova, mas não, eu não aceitava fazer o exame. Eu tinha que fazer naquela hora. E graças a Deus deu tudo certo, eu fiz as provas, ainda não peguei exame de nada, mas hoje eu me arrependo muito disso, porque minha avó tinha acabado de operar e eu fico pensando, se eu tivesse ido naquele fim de semana, eu tinha visto ela naquele fim de semana bem, e aí eu não deveria ter voltado para casa no domingo, eu deveria ter ficado lá com a minha família, minha mãe precisava do suporte, então isso eu me arrependo muito, se eu pudesse voltar atrás. Infelizmente, né, Mayra, a gente não consegue voltar lá atrás, Sim. né? E você falou uma coisa aí que, estando aqui de frente para você, eu tenho aprendido nesses anos de medicina. Nós temos que viver com a medicina, Não né? só da... Não só, exatamente, não só da medicina, né? E tem uma passagem por aí rodando na internet, já muita gente usa isso, né? Que um certo cirurgião estava de plantão num hospital e aí chegou uma mãe com seu filho com um ferimento qualquer lá e aí o médico estava demorando um pouco para chegar, chegou, fez a cirurgia, acho que era uma apendicite ou algo do gênero, o médico fez a cirurgia rapidamente e falou, olha, tá tudo bem, conseguimos salvar o seu filho, etc e tal, só que eu vou precisar sair rapidamente, e esse médico foi embora, e essa mãe falou para a equipe de enfermagem que estava ao redor, que, puxa, que médico mal educado, ele veio, não falou quase nada, operou meu filho, foi embora rapidamente, não me deu grandes explicações. E depois a equipe de enfermagem falou, onde é que ele foi correndo assim tanto, né? Aí a equipe de enfermagem falou para essa mãe, né, que ele tinha vindo exclusivamente para poder operar o filho dela e estava voltando pro velório do filho dele, Nossa, que não foi conseguido salvar, tá? É uma história que eu não sei nem se é verdadeira. Só que, exatamente, reflete muita coisa. Reflete como é a vida nossa de seres humanos adultos. Reflete também como o outro enxerga o médico. Eu acho que hoje o médico cuida de todo mundo. Não hoje, o médico em geral cuida de todo mundo e ninguém cuida dele, né? E esquece que tem que se cuidar. Tem um certo descaso com ele porque, olha, você tem que me atender porque você é médico, mas não. Não importa o que você está sentindo agora. Né? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que é importante a gente, por isso esse bate-papo, né? Exatamente o que a gente sente, né? Quantas vezes nós temos pessoas sofrendo dentro da nossa família que a gente às vezes relega a um segundo momento para atender a nossa profissão. Isso faz parte da profissão, né? Eu acho que o médico não é menos nem mais do que ninguém. Quantos, por exemplo, quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui para o clima não ficar muito pesado, né? Lógico que perder pessoas, a ausência física de uma pessoa, ela é difícil, né? Ninguém substitui uma pessoa, ninguém substitui, né? E nós não conseguimos voltar no tempo para refazer a nossa vida. Por isso que as escolhas são importantes. Assim também por exemplo, né, o meu irmão mexe com informática. Às vezes nós estamos numa cidade, por exemplo, meus pais moram em Londrina, nós vamos para Londrina. E meu irmão mora em Curitiba, sobe para Londrina também. Às vezes o chefe dele chama ele pelo celular
que ele tem que fazer uma correção no sistema da empresa e ele está comendo uma pizza com a gente? Tem que parar tudo. Ele tem que parar tudo. Tem que ir, não adianta. Sim. E tem que ir, não adianta. Então isso... Grandes empresas. Sim. Exato, isso faz parte da maturidade do ser humano, né? Das escolhas do ser humano. Eu falo que na nossa área também, né? A minha área é a área de publicidade e comunicação. Noites e noites viradas. Sim. Noites e noites viradas para entregar campanha, para desenvolver um site, desenvolver um e-commerce, se o prazo não pode estourar. Sim. E no resumo da ópera, hoje eu vejo que, tipo assim, a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente se coloca o paciente e não coloca a gente. Nessa época eu vejo, eu coloquei a medicina acima de tudo e não coloquei a mim mesma, não coloquei minha família. E é assim, a pessoa que está lá do outro lado, sentada na nossa frente, ela sempre espera que a gente coloque ela acima de tudo. E a gente tem também a nossa família, que muitas vezes são pacientes também, e nós somos pacientes também, muitas vezes, e ninguém liga, ninguém se importa com isso, Eu acho né? que muito se fala de empatia, mas pouco se pratica Sim, a empatia. Nessa história que você trouxe, nessa passagem que você trouxe, isso fica muito claro. Sim. Ela nem ao menos quis saber o porquê que aquele médico foi. Ela Sim. simplesmente deteriorou tudo aquilo, porque, óbvio, o filho dela estava mal, sim. ela também estava, mas calma lá. Vamos manter um equilíbrio entre Sim. as coisas. Claro que na minha situação era uma mera acadêmica e ninguém me obrigou a estar ali. Mas eu me arrependo comigo mesma. Aham. Porque eu me obriguei a estar ali. Eu não precisava estar ali naquele momento. Mas enfim, é uma coisa que eu me arrependo. Legal, legal. Eu acho esses relatos super importantes para a gente conhecer quem é a doutora Mayra Nobre, né? E na É um- época da. Desculpa, doutor. Imagina, imagina. E na época da faculdade, Mar, você saía muito? Não. Vamos deixar esse clima Não, mais ameno. nunca fui baladeira ao extremo, não. Eu sempre fui a estudiosinha que tinha que tacar a matéria em dia. A nerd. Eu era a nerd. Conta aqui pra gente. Conta aqui pra gente. O seu caderno na faculdade rolava? Rolava muito. Eu e minha melhor amiga, a Inaê, o nosso resumo era exemplo. A gente tinha um grupo de resumo, né? E cada um ficava com uma matéria e tudo mais. E o nosso resumo rolava solto e a gente não ligava muito, não. Tinha muitas pessoas egoístas que achavam que se você compartilhasse ia diminuir sua nota, né? Mas rolava. Eu sempre fui muito desorganizada, assim. Não tenho a letra mais bonita, nunca fui aquela de ficar pintando e caprichando, né? Mas de questão de matéria, cada ponto e vírgula que o professor falava tava ali. Cada suspiro também? Cada suspiro do professor tava ali. Esse falou com entonação mais forte, presta atenção, esse parente vai cair. Caderno de resumo é bom, as É. anotações, né? Os adendos ali. Era o resumo que rolava. Muito bom, muito bom. E escuta, e as amigas? Muitos segredos? Sim, hoje em dia não tenho mais muito tempo de ver as minhas amigas. Infelizmente, a residência tem me consumido. Eu sinto muita falta delas. Mas e o WhatsApp? Sim, no WhatsApp a residência consome muito também o nosso tempo. É? A residência não é fácil. Mas tem as minhas amigas, melhores amigas de Buritama. Tem o grupo das amigas? Tem o grupo das amigas, Lógico, BFF. tem, né, João? Sempre tem, né? Sempre tem o grupo dos... Seus amigos? Tenho, lógico que tenho. Os boys. Minhas melhores amigas ainda são de Buritama. Mastigando. Pode terminar. Pode terminar, pode mastigar. Aqui é totalmente informal. Exatamente. Eu Pode fiz. sair até o barulhinho do nhec-nhec, né? É. Fiz muitas amigas durante a graduação, tenho grandes amigas que ainda tenho contato também, mas as melhores amigas são mesmo a que eu tenho desde antes da graduação. Legal. E são elas sempre. Maravilha. As meninas moram em Buritama As ainda. meninas moram em Buritama Médicas ainda. também? Não, meu grupo Nenhuma? de amigos de Buritama, a única que São é, todos normais, então. são todas pessoas normais. Nenhum que fica louco? Tô virando médico? Não, a única amiga é a Inaie, que ela era de Buritama, fazia cursinho em Rio Preto
E a gente se conhecia, mas não era amiga. Nos tornamos melhores amigas no cursinho e passamos juntas. Né? Na época, ela passou em mais 3 faculdades. E Que ela fez? passou também na Inaê. Unilago e Inaê. Hashtag Inaê apareça. Um beijo pra Inaê aqui, ó. É. Inaê, um abraço, hein? Inaê. 3 faculdades, Inaê passou e acabou escolhendo pela Unilago. Eu lembro que minha mãe ainda ficou super triste, porque a Inaê ainda tinha dúvida para onde ia. E como assim você vai viver sem a Inaê? Porque pra ela eu era a criança e a Inaê que cuidava de mim. Não que A não Inaê tenha era mãe, sido. era mãe 2. Não que não tenha sido, né? Inaê é mais velha? Ou É não? da minha, 1 ano mais velha da minha não, idade. Mas foi ela que me ensinou a cozinhar, lavar. Inaê foi uma grande mãe, doutor. Inaê foi, é verdade. E ainda é uma grande amiga que estou em falta, inclusive, por conta da residência. Inaê, ela Desculpa. prometeu aqui É. ela Ao vivo que vai voltar com você, é. mais com você. Aliás, Não vejo Ina- a Inaê desde abril. misericórdia. Mandar um beijo pra ela. É, aproveita. Em novembro eu vou pra casa. Enquanto isso, Inaê, você pode vir pra cá, em Presidente Prudente, visitar a Mayra e visitar o podcast nosso, hein? Tá em falta com a minha visita. É porque nós temos Só algumas, ela se tornou médica. nós temos algumas ideias. Ah lá, ó. Inaê, fica o convite, viu? Venha. Nós temos algumas linhas aqui que a gente quer fazer. Essa entrevista individual que a gente chama, né? Sim. Uma, mas tem também, a gente quer trazer casais que um é médico e o outro não, pra ver como sim. que é o mundo, como que a pessoa que não é médico se encaixa no mundo do médico, do esposo ou da esposa. No caso da Inaê, uma amiga, Sim. sabe? Então, aí você me falou agora, já me veio mais uma... Tem história. Mais uma aí, ideia. Tem... Felipe, você tá no primeiro programa, você tá destruindo as nossas pautas, hein? Ah, Inaê é daquela eu tô só dando um pessoa. teaser. Ah, sim. Inaê é daquela pessoa assim, onde me via. Tinha Inaê, onde via Inaê tinha Mayra. Quando via separado, ué, cadê Inaê? Gêmeas siamesas. Tem Separados história, por uma mãe. tem muita Separados por uma história, mãe. Boa. Tem muita história. Mas é difícil essa questão do casal que um é médico. outro Você é não casada? médico. Não, sou noiva. Você é a noiva. Meu noivo é engenheiro. Aí, ó. Outro bate-papo, Mayra 2. Mayra 2, Agora com o esposo. agora com o futuro esposo, Difícil. a versão como casar com o médico. Olha, eu acho que tem que ter muita paciência para você se relacionar com o Então, médico. essa é a ideia, porque isso gera-se muito conteúdo, esse tipo de pauta, né? Não é fácil. Porque eu imagino que não deva ser mesmo. Não. Apesar da vida dele também ser João, a tua esposa, ela é da área médica também? Ou não? Não, minha esposa não é médica, né? Eu tô no meu segundo casamento, na verdade, Não. e o primeiro não acabou pela medicina, como alguns acabam, né? Acho que a Mayra deve ter escutado essas histórias. Casos de relacionamentos que acabam Sim, função da acabam em medicina. função da medicina, porque é justamente isso que a Mayra estava comentando até agora, né? Às vezes as pessoas, os médicos não sabem dosar o tempo, o limite da medicina, até onde a medicina interfere, até onde a medicina avança, até onde a medicina entra no meio familiar. Medicina é bom, medicina é gostoso, medicina me dá prazer, medicina me dá o prazer de ajudar, como a Mayra muito bem comentou agora, né? A medicina me dá as minhas possibilidades financeiras. Então, se hoje eu tenho um carro que me transporta, se eu posso escolher uma comida diferente, se eu posso viajar, são coisas que a medicina tem me proporcionado até agora, mas são muitos sacrifícios, né? Então, até construir o que eu estou construindo, fazendo 10, 15 plantões por mês à noite, foi uma construção para chegar onde eu estou chegando. Assim Não, como não foi do dia pra noite, né, João? Não. Do dia para noite você não levanta um edifício. Aham. Não é E, verdade? assim, tem muita gente que acha assim, nossa, o médico é mais... Vai lá, o médico é rico. O médico ganha bem. O médico isso. O médico naquilo. O Ainda médico não não tem cheguei cartão nesse black. O patamar. médico não tem aquilo. Mas calma lá. É uma construção. Sim, Eu acho que como qualquer profissão, sim. como qualquer relação,
a relação de amizade, a relação de marido e mulher, ela é uma construção Sim. diária de confiança, de respeito. Se não tiver o tempo, Sim. aquele jargão, ele é clichê, mas ele é verdadeiro. O tempo, ele vai curar, ele vai amadurecer, ele vai confiar, ele Sim. vai... não nada é do dia pra noite. Não. nada. Puxando só um gancho nisso que Sim. você estava comentando agora. E eu acho bem bacana isso, porque esse papo é exatamente para isso. Eu acho que hoje é o programa 01, mas Tem muita coisa mas pela frente. Tem muita coisa tem pela muita coisa frente. pela frente e tá sendo exatamente o que a gente idealizou, né, João? Exato, o objetivo nosso é exatamente esse. Bater esse papo para a gente saber quem é a Mayra fora do hospital. Quem é a Mayra, quem é o João Marcelo por trás do Dr. João Marcelo, quem é a Mayra por trás da doutora Mayra, né? E em breve quem é o Felipe por trás do Felipe. Só se eu virar médico para falar nesse podcast. Não pretendo mudar a minha profissão. Mas a sua experiência com os seus clientes médicos vai ser interessante qualquer hora dessas, né? Sim. Isso, o que você falou é bem interessante. Isso volta no que você estava comentando do desgaste médico. Como o Dr. João falou, a gente atende alguns médicos e às vezes eu vou conversar com alguns médicos, ele está simplesmente exausto. Sim. Ele vem, tem uma médica cliente minha que ela é do Rio de Janeiro. Tem dia que ela sai de plantão de 24 horas e vai fazer reunião comigo. Aí ela sai da reunião, ela vai pra academia. Ela sai da academia, ela vai... Eu falo, para, Oi. pelo amor de Deus, Dormir. para. Vai dormir. Ela, não, que eu tenho mais 2 filhos pra criar. Eu falo, calma lá. Eu acho que o médico, ele tem esse... É lógico que não generalizando, mas ele tem esse empenho, ele fala, é pra ficar 4 dias sem dormir trabalhando? 4 dias. Então sem a gente vai dormir. ficar 4 dias sem dormir trabalhando e sem o menor problema. Sim, Sem falar, nossa, que chato. Procede mais ou menos isso? não? procede. É bem Mayra, que hora hoje você é residente da ginecologia, primeiro ano. Sim. Em média, né, se você quiser citar os estágios que você tem mais complicados, que hora que você chega? Vamos agora desvendar a vida da Mayra. A vida da residente Mayra. Vamos A vida pôr por trás o da residência. meu chefinho em pauta aqui, ó. Misericórdia. Chefe. Chefe. João Marcelo. Não, que chefinho. Que hora que você chega no hospital para passar a visita na maternidade? Meu Deus. Ó, o estágio mais pesado que a gente tem é a enfermaria, que é onde a gente passa as visitas, né? Em média, na vida normal, eu durmo umas 6 horas por dia. Na enfermaria, depende muito do horário que vai ser a visita, né? Quando o Mas nosso 6 horas chefe... quando você... fez Quando algum eu não plantão- estou na enfermaria. Num dia normal. Num dia de plantão, normal, tá? Na enfermaria, quando o nosso chefe chega, tem que estar tudo pronto. Quando o chefe chega, a gente tem que ter checado exames, visto as pacientes, visto os exames do outro dia, pra gente passar o caso completo e ele saber tomar a conduta naquele momento. Então, se o chefe chega, por exemplo, 7 da manhã, eu tenho que ter chegado umas 4h30, 5 horas. Para eu poder ter visto a paciente. É claro que em casa eu olho os exames dela, mas tem exame que ela fez à tarde que ainda não saiu o laudo, que ainda não saiu o resultado. Então eu tenho que chegar um pouco mais cedo para ver esses resultados. Então 5 horas, 5h30, 4h30, depende do tanto de pacientes, eu tenho que estar lá. E aí o chefe chega entre 7, 7h30 e a gente tem que estar com tudo pronto. Ok, então cheguei lá, vamos pôr uma média, 5 da manhã. Aí a gente passa tudo para o chefe, vamos tomar todas as providências que o chefe nos orientou. Então, eu faço o dia inteiro fazendo isso, checando os novos exames, vendo se tá tudo bem. E eu vou sair de lá de novo à noite, para ver de novo, continuar vendo de novo em casa à noite os novos exames, checando tudo de novo, fazendo prescrição. Pra dormir, sei lá, meia-noite e tá lá de novo 5 da manhã. É mais ou menos Depois de isso. 4 horas. E às vezes a gente encontra o acadêmico no corredor que passou a visita, né, com a gente e foi embora 10 da manhã.
que você está fazendo aqui ainda? Trabalhando? O que Trabalhando? você está fazendo? Então, tipo assim, eu percebo que os próprios alunos não sabem como é essa rotina. Eles encontram a gente à tarde e não entendem por que que a gente tem que estar lá à tarde. A rotina é dinâmica, o paciente está lá o tempo todo, o paciente faz novos exames e é a gente que tem que estar tudo atento. Se eu não ver o exame, se eu não passar para o meu chefe, quem vai ter a consequência é a paciente. Sim. Até uma vez, o meu chefe, o Dr. João Marcelo, me deu uma crítica muito construtiva. Não é para falar isso, não. Não põe assim na. Brincadeira. Eu não tinha pedido novos exames para um paciente gravíssimo, que tinha ficado grave, estava bem naquele momento, e eu não tinha renovado os exames dela naquele momento. Então, Aí o chefe me João ensinou- Marcelo. me ensinou construtivamente que Legal. eu deveria ter renovado. Chamando atenção no privado, né? Sim. E elogiando em público. Sim. Eu acho que isso é a grande diferença do líder pro chefe. Você até falou de chefe, mas o João ele tem uma, É o líder. uma característica de líder, liderança. Sim. E é isso que ele acabou de falar reflete muito isso. Porque o chefe que tá ali só pelo poder do cargo, Sim. ele já te esculacharia ali. Sem problema nenhum na frente de qualquer um. E essa característica dele é diferente, empatia. Sim. Não Porque me chamou provavelmente- atenção, me ensinou, né? Sim. Ele me ensinou. Ele chamou atenção te E ho- ensinando. Sim, e hoje eu sempre vejo, meu Deus, essa paciente está com todos os exames em dia, eu tô vendo sempre muito certo. Então, eu aprendi muito naquele dia que ele conversou comigo depois. Legal. Ai, para com isso, senão eu vou ficar emocionado. Eu vou chorar também. Não chore. Não. Sorry, Vou mas, ligar, enfim, vou ligar para minha mãe. nos outros estágios são menos pesados, porque a enfermaria nunca acaba. A enfermaria é uma coisa dinâmica. Sempre tá indo 24 paciente horas de por alta, dia. sempre tá chegando novos pacientes, então esse é o nosso pior rodízio da residência. O que é o pior? Na madrugada ou durante o dia? Olha, tem Não digo dois de pior de fluxo. pra De mim. pior. Pra mim. É. Tem dois pós e contra. Tem os pós e os contras, né? Duas versões. De dia é muito pior, porque tem os retornos, tem os pós-operatórios, tem os exames. À noite não tem ultrassom, só se for emergência. Mas o fluxo é menor. Só que ao mesmo tempo, Tá bom. você não dorme à noite. Porque por mais que não tá chegando paciente, as pacientes que estão ali, nossas gestantes, a gente tem que estar de 1 em 1 hora ouvindo o BCF dos bebês e tudo mais. Então a gente não dorme, Entendi. não adianta. E de fluxo? De fluxo de dia. De dia, muito, muito pior. E tem. À noite vai mais quem tá mais passando mal mesmo, quem tem mais em trabalho de parto, quem tá com dor realmente. De dia vai gente do ambulatório, gente que é pós-operatório, gente que precisa fazer ultrassom. Então vamos deixar agora esse podcast mais engraçado. Ai, ai, Lá ai. na madrugada, algum dia, alguma história. Histórias. Histórias do plantão. Seria engraçado se não fosse trágico? Seria muito. Ó, a Mayra tá. Foi engraçado É. na hora, mas A Mayra, que deu tudo certo. a Mayra tá no primeiro ano da residência de ginecologia e obstetrícia aqui do HR e tem 26 anos de 26, né, Mayra? 26 anos de idade. Mas apesar que idade de mulher não se pergunta, né? Mas eu cometi uma gafe agora, Eu já tinha falado no começo. já, verdade, é. Eu Mas eliminei. ela se entregou. Mas Mayra, conta pra nós aí. Qual foi a situação assim? Falei, nossa, essa aqui, cada vez que eu lembro, eu dou risada sozinha num plantão ou num evento que você passou. Você conta uma sua, eu conto uma minha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Será que eu posso contar? Conte o milagre, mas não conte o santo. Sempre. Não conte o santo. Aliás, fala, doutora. Sim. Fala, doutora. Olha, fora da minha vida da residência, né? Na minha vida de plantão clínico, que eu trabalhei por 1 ano, antes de entrar na residência, eu fazia toda terça-feira, 24 horas, numa cidade perto de São José do Rio Preto. E... eu já nem sei mais. Eu fazia 24 horas nessa cidadezinha.
E aí as pessoas, Você não tem herpes, né? Então tá bom. como eu falei, durante o dia as pessoas vão realmente porque precisam estar lá. E à noite vai mais as pessoas que não, tipo assim, que à noite, né, eu falei ao contrário, de dia vão vários tipos de pessoa e à noite as pessoas que realmente precisam. E tinha uma senhora que ela ia lá porque ela queria tomar o soro colorido. Quem nunca quis tomar o soro colorido? Cheio de vitaminas, né? E essa pessoa sempre Começamos ia de bem. dia Sim. e todo mundo passava, né? Todo mundo passava o soro colorido pra senhora. Todo mundo já conhecia a famosa Se senhora ela do não soro tomasse o colorido. soro colorido, ela não ia embora do hospital. Ela já E era ela- famosa. Já. E ela chegou no auge da madrugada, assim, umas 2 e pouco, 3 da manhã, dizendo que precisava tomar o soro colorido. E ela não tinha queixas, ela só queria o soro colorido. E eu falei pra ela, olha, minha senhora, expliquei que ela não tinha nenhum problema de saúde naquele momento, conversei com ela e que ela não precisava daquele soro naquele momento. E liberei ela. Eu falei que se ela precisasse, ela podia retornar, se ela tivesse dor, qualquer outro sintoma. E a senhora, mas minha filha, você vai me deixar embora sem o soro colorido? Ela, pra você? É, Indignada que você não ia dar o soro soro colorido. colorido. E eu, não, minha senhora, não precisa do soro. Ela, então eu tenho que ir embora. Sim, vai ficar fazendo o quê aqui, né? A senhora pode esperar. Madrugada. E ela sentou na porta do meu quarto, do conforto médico, não tinha ninguém no plantão, ela ficou sentada lá na frente e não foi embora, se eu não desse o soro colorido. Claro que no Tipo outro aquelas crianças, quando você pede o bombom no Bem, mercado e se joga é. no chão e começa a Exatamente, E é exatamente. claro que no outro dia de manhã eu fui averiguar a história da senhora, de uma senhora que morava sozinha. Eu acho que era mais carência do que tudo. Chamei assistente social para averiguar o quadro. Mas na hora foi muito engraçado, porque a senhora sentou, fez birra na porta do conforto médico que não ia embora se eu não desse o soro colorido. E eu fico indignada até hoje quando eu lembro. É, mas é que é engraçado que você foi, depois que você foi procurar saber a situação, Sim, era carência de fato. carência de fato. A pessoa não precisava do soro, a pessoa precisava estar ali naquele Ela momento, queria ela precisava estar com conversar. Não era o soro, ela precisava conversar. E tem muito disso. Eu acho que o que mais nos deixa assim na madrugada é a pessoa que não precisava estar ali, tá ali porque mais ela precisa do ser humano Do que de um do que problema de do saúde remédio mesmo. em si. Mas Você foi já passou por isso, João? Por alguma história, não de soro colorido. Tem a história do soro colorido, tem várias histórias, né? Escolha bem, Hoje, João. pois é. Vamos esperar, vamos escolher aqui dentro da listinha. Mas para a gente começar o nosso podcast dando risada bastante, né? E deixar ele cada vez mais leve, eu fiz faculdade em Londrina, fiz residência lá em Londrina também, na UEL. E estou aqui em Prudente há uns 20 anos, mais ou menos. E já aqui na Santa Casa de Presidente Prudente, quando eu cheguei recentemente aqui, passei também pelos plantões de clínico. Já como ginecologista especialista, fiz muito tempo plantão de clínico também, né? E as situações engraçadas do pronto-socorro. O pronto-socorro é o lugar, né? O pronto-socorro é o lugar onde, entre muitas aspas, as situações mais assim estapafúrdias, as situações mais malucas acontecem, né? E, por exemplo, tanto no hospital regional, eu já vivi isso, como no hospital na Santa Casa, eu já vivi isso aqui de Prudente também, que são os móveis tarados. Já ouviu falar disso, Felipe? eu não. Explique-me Não. mais sobre isso. Então vamos lá. Móveis tarados. Móveis tarados. Então, móveis tarados. Móveis tarados e objetos tarados. Não só o móvel. Não só o móvel, né? E leguminosos tarados também. Tem essa situação. Tem leguminosos. muito leguminoso tarado. Tá vendo? ó? A Mayra já passou. Isso Já é lembrei de novidade. outro. Então. É muito novidade, leguminosos eróticos. Leguminosos eróticos, né? Aí, por exemplo, né, certa feita, parou o pronto-socorro do Hospital Regional um certo cidadão que resolveu achar
que o seu, do sexo masculino, achar que o seu membro entre os dois membros inferiores era uma chave de fenda, né, ou um parafuso. E resolveu introduzir o seu membro intermediário dos seus membros inferiores dentro de uma porca de um caminhão. Resumo da É ópera. uma bela ideia, eu acho. É uma bela ideia, é uma ótima ideia. Infelizmente, Ia dar certo. ia dar certo. Tudo pra dar certo. O problema é que, no final das contas, infelizmente, né, a porca grande não deixou o telefone pro rapaz, Ele ficou chateado. ficou chateado, e nós, médicos do plantão, tivemos que chamar o corpo de bombeiros com o seu maquinário para poder cortar aquela porca, e foi uma situação muito complicada que eu já vivi. A porca A era nova. porca, A porca aquele, era nova na aquele situação. ditado, era nova situação. Aquele ditado de a porca torce o rabo, a gente viveu isso preciosamente. Isso fora, né, a Mas situação... calma aí, o senhor perdeu o membro ou não? Não, eu não perdi o membro. Não. Não, o colega... Não, o paciente também não perdeu o Não membro. perdeu o membro. Não, porque houve... Só a porca que saiu. Só a porca que saiu, Não saiu. tinha nada a ver com a história. Nada foi a mais ver com a prejudicada. história. E o mais interessante, pessoal, para deixar o clima mais light, né, são as histórias, né? Um certo senhor, a complexidade, a capacidade da mentalidade humana de criar história. Criatividade. Exatamente. Certa vez, eu de plantão na Santa Casa, né, ficava como até hoje ficam, um clínico geral, um cirurgião geral, um pediatra e ortopedista, como até hoje ficam. E certa vez chegou um jovem senhor próximo dos seus 60 e poucos anos de idade e vítima de um desodorante plim plim, axé, um desodorante axé tarado, né? O desodorante axé tarado resolveu, Nome. o desodorante Fica a dica, hein, Axe, Fica a dica. fica a dica Axe, né? Desodorante Axe tarado devido à sua Posso imaginar o que aconteceu. digamos a sua redondeza e a sua capacidade penetrativa acabou violentando o jovem senhor, né? E essa foi exatamente a história que ele contou pra gente. Olha, eu estava tomando banho, Sem querer. sem querer, fui sair do banheiro, escorreguei e caí em cima do desodorante. Aí compareceu esse senhor, caiu em cima do desodorante, sem querer. Ele estava em pé. Estava em pé, exatamente no local onde ele caiu, né? E aí nós chegamos à conclusão que realmente o desodorante era uma pessoa, ou era uma estrutura altamente perigosa para os anos alheios, né? Então houve esse problema. Outra situação que houve também, né? Ainda bem que hoje em dia não se faz mais aquelas pernas torneadas de cama, né? Também pernas taradas de cama, aquelas cabeceiras de cama taradas, torneadas. Existe, pelo que eu entendi na medicina, existe Móveis. várias pessoas ou objetos. Vários objetos com pretensões eróticas, né? Mas a mente e a capacidade, isso que a gente fica estupefato, né? Como é que a pessoa chega e mente para nós, né? E aí, o que acontece? Mente. Com a maior Mente. cara lavada. É. né? Exato. Sempre. E eles acham que a gente não vai imaginar a história real. Exato. Não, né? na verdade é mais para um conforto próprio, eu acho. Sim, inicialmente Sabe que ninguém acredita. Inicialmente o desodorante Axe era para conforto próprio. E depois também garrafa de Coca-Cola, Era Meu pra Deus. aumentar as partes inferiores mais cheirosas. mais cheirosa. Talvez. Satisfação sexual, realmente, a cabeça sexual. A parte sexual do cérebro humano é fantástica, né? Outra situação, por exemplo, aliás, minha mulher morre da risada, né? Eu, ginecologista, eu tinha por hábito fazer plantão sexta-feira à noite, como Cinderela na Santa Casa, e até um certo tempo atrás. O Cinderela é aquele que fica das 19 às 23, por exemplo, para poder ajudar a desenvolver o plantão e deixar a noite mais tranquila para os colegas que vão ficar lá a noite inteira. E era fatal, né? Minha mulher morria da risada. Eu, ginecologista,
E vira e mexe, era difícil à noite que não tinha um pênis para eu examinar. Meu Deus. Eu chegava em casa e falava assim, ó, puxa vida, né? Hoje vinha queixando uma pessoa, um rapaz que tinha uma coceira no pênis há uma semana, que tinha vesículas no pênis, que era herpes, e várias situações penianas para serem resolvidas. E logo para mim, um ginecologista. Mas tem Inversamente proporcional. Sim, sim, sim. Mas tem muitas histórias, e aí A Má falou que ela lembrou de alguma. conta pra nós, Mar. Você falou que era que ele tava contando a história dos legumes eróticos. Você falou, lembrei de uma. Você acha que eu esqueci, né? Você acha que eu esqueci, né? Teve uma também no auge da minha vida. Primeiro você fala onde você tava. Da Conta o milagre, Já não teve conta o duas santo, mas semelhantes. pode contar o local. Uma durante a residência já. E uma ainda no meu plantão de clínica, bem semelhante. Que a pessoa no auge da tarde, eu lá sofrendo de trabalhar, a pessoa no auge da tarde se divertindo com brinquedos. Literalmente. Se divertindo, literalmente, com brinquedos eróticos e coisas que não deveriam ser colocadas em certos lugares. Coisas que não era pra eu estar ali. que acabou colocando e não consegue tirar. E aí a pessoa vai lá com histórias mirabolantes. Que parou aí sem querer, que eu não sei como foi parar. Legumes voadores. Legumes voadores. E essa pessoa, duas, né, em específico. Uma aqui na residência que foi bem semelhante. E outra no meu plantão de clínica, na mesma cidade. Era uma cidade pequena, mas que acontecia de todas as coisas. Que foi com um objeto que ela não sabia ao certo descrever, que imagino eu. Ela disse que era um objeto pequeno e que colocou e que não saía mais, que ela não achava e que não sei Uma o pessoa do que. sexo feminino. Feminino. E vai eu, no meu pico de recém-formada, procurar o que estava dentro dessa Incomodando-a. pessoa. Incomodando-a. E procurei, e meu Deus, eu não acho. Não sei o que aconteceu. E a pessoa me garantia que não Estava ali. estava ali. E realmente eu não achei, eu não sei o que aconteceu, mas a pessoa jurava por Deus que ainda estava ali, que ela não tinha conseguido tirar. E estava ali, mas não achei. E o objeto? Nem ultrassom, nada? Nada, não tinha. Acho que a pessoa, não sei, acho que ela quis dar uma volta por ali. Mais uma carente na noite. Mais uma carente na noite, mas essa foi no meio da tarde, no auge Mas da qual tarde. que era o objeto a ser... O objeto dessa pessoa, A pergunta que não quer Fica calar. lá, qual era o objeto? a pessoa não O sabia que ela alegava ser? descrever ao certo, mas parecia que era uma rolha, pelo que ela me falava. Ela De vinho? Sim, ela Ah. tinha tanta vergonha de contar ao certo o que tinha sido inserido, mas pelo que eu entendi, pelo que ela me descreveu, Pelos era detalhes da... pelos detalhes do descrição. objeto. E É. não achei, por fim. Acho que passou, saiu, ela não viu. Não Eu achei. imagino que deva ter Fantástico. várias e várias histórias, não só de objetos eróticos e voadores, Sim. mas como um monte de coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ô Mayra, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Enquanto ginecologista... Eu não perguntei, né? Pois é, você ficou perguntando, vai caçando o seu roteiro aí. Enquanto ginecologista, tá? Muitas pessoas perguntam pra mim, por exemplo, João, amigos, né? Amigos fora da medicina. Qual é a curiosidade que um amigo seu, ou amiga, né? Amigo ou amiga fora da medicina lhe pergunta enquanto ginecologista? Gostei, legal. Acontece sempre. E nem só amigos. Quando eu entrei na residência, tentei engajar, igual o meu chefe, João Marcelo. Falhei, por conta de tempo. Mas sempre que eu consigo, né, tento passar alguma coisa, assim. E as pessoas, incrível como as pessoas têm dúvidas de coisas o mais básico possível. Eu acho super interessante passar esse conhecimento básico mesmo, porque as pessoas não têm. A gente acha que pra gente é comum o mais básico, mas não é. Então sempre as pessoas estão perguntando, não só amigos, como não. Mas incrível como as pessoas, uma coisa que a gente acha básico, não sabem usar pílula anticoncepcional, por exemplo. Eu já tive uma ex-namorada
que eu tive que ensinar ela como usar O que eu pílula. sempre vejo, que Eu, sempre me perguntam, homem. o que mais chega pra mim como uma mera residente do primeiro ano é sobre anticoncepcional. Eu acho que isso Métodos contraceptivos métodos ou anticoncepcional, anticoncepcional em específico? geral, sobre pílulas, sobre quando começar, sobre qual momento começar, sobre pausas. Mas o que mais me chega, assim, são pessoas, não só amigas, se eu acho que a pessoa tá grávida. Olha, eu fiz isso, Como que isso, é? se eu Pera aí. acho que a pessoa tá Ah, grávida. tá. Entendi. Eu fiz isso, isso e isso. E eu até fiz isso, eu até tomei pílula do dia seguinte, eu até voltei a tomar o meu anticoncepcional. Você acha que eu tô grávida? Olha, Como? olhando assim, olhando de assim, longe. De longe, olha. Sempre, essa é a dúvida mais frequente que eles me acham que aparece. vocês têm um superpoder, né? Você assim, acha que eu tô grávida? Qual o risco de eu estar grávida? Isso Depende é o da que frequência. as pessoas mais É. perguntam. Isso é o que as pessoas mais perguntam, assim. E Omar, hoje você tá terminando Tô no da começo. residência, mas você já trabalha na área? Você já... Não, eu você já trabalhei um trabalha. ano como clínica, Tá. dando plantão, e eu ainda não trabalho, só na residência mesmo, ainda não Entendi. trabalho Quando na eu digo área. Trabalha e trabalha muito, Não Felipe. Ela chega lá trabalho. 4h30 da manhã, pô. Trabalho e Não, trabalho mas eu muito. digo assim, É aquela trabalho, pergunta, se é residente entendeu? ou é médico? Se é residente É igual professor, aqui É. eu dou aula também. E aí o pessoal pergunta quando eu falo, nossa, mas você é só professor? É, só professor. É só professor? não faz nada. Não, o que mais irrita o residente é você perguntar se é residente ou é médico. É o Boa! residente. É, Boa, O gostei. que mais te irrita? O que mais te irrita, Maíra? A pessoa não acredita no residente, né? A pessoa não? não não acredita acredita? no residente. Deixa eu defender as pessoas. Não é que ele não acredita no residente. Acontece o seguinte: o leigo muitas vezes não entende quem é o residente. Ele não sabe diferenciar quem é E o até a gente residente. explicar. Exato. Quando- Não entende quem é o residente, quem é o interno, quem é o preceptor, Sim. docente, etc. Isso é confuso, né? O que mais me irrita é exatamente isso mesmo. Muitas vezes a pessoa não entende, mas muitas vezes, mesmo após explicar, olha, eu sou médica, eu estou aqui me especializando na área, o seu caso, eu vou discutir com o meu chefe. A pessoa não, você não tem essa credibilidade, a pessoa quer a presença Do chefe. do chefe, do médico que está ali. Todos os casos a gente leva até o nosso chefe, nós não tomamos condutas sozinhas, né? Até Mas porque quem assina, Quem assina é o chefe. E a pessoa não nos dá essa credibilidade. Muito sim, mas a maioria não. Então, isso é o que mais me frustra. Dá durante aquele a odinho, não dá? residência. Sim. Dá aquele Essa odinho. semana Filha mesmo da mãe. aconteceu. Tava atendendo a paciente, ela perguntou: você é estagiária? Eu não, eu sou médica. Sou médica residente, mas sou médica. Ela, Porque... porque 7º ano já. tô no É. 7º ano. Porque eu queria conversar com o seu chefe. E você passa de lá, como chefinho. Como chefinho. Como chefinho. Como é, doutor João? Ó, como chefinho, pergunta é difícil, né? Eu acho o seguinte, bom, esse é meu entendimento, né? Eu virei entrevistado? Virou. Eu acho que aqui Todos somos entrevistados. Eu acho o seguinte, as pessoas, elas não entendem a sistemática, a hierarquia, o funcionamento de uma faculdade de medicina e da especialização, né? Especialização médica. Então é natural. Quando você chega, por exemplo, numa borracharia, ou quando você chega numa empresa que presta um serviço qualquer, você quer, de preferência, ser atendido e ter o seu caso resolvido pela pessoa mais experiente do local, né? E muitas vezes a gente não entende. Eu não quero ser atendido pelo pelo vendedor, desculpa. Se eu pudesse ser atendido pelo dono da empresa, Sim. eu queria falar com o Mark Zuckerberg. Sim, Falar umas poucas e boas para ele. Mas infelizmente. Eu tenho que continuar no meu computador. Sim. Mas Eu acho que até no plantão de clínica, uma das dificuldades que eu tive de começar a residência é que eu trabalhei por 1 ano fora. Então, eu era a chefe do plantão. Eu tomava conduta, né? você eu decidia. Eu decidia o que eu ia passar para aquele paciente. E quando você entra na residência,
você não toma conduta nenhuma. Você tem que passar para o seu R+, tem que passar para o seu chefe. E eu me senti assim, eu senti muita dificuldade de voltar a ser uma pessoa totalmente sem autonomia dentro do plantão. É muito difícil É quando porque você já teve autonomia. quando você trabalha e começa uma residência. E mesmo fora do plantão da residência, no plantão de clínica, a pessoa te vê com uma cara de uma menina, uma pessoa de 26 anos que ainda é jovem, te vê com o rosto de jovem, ela não quer acreditar no que você está falando. Ela acha que você não tem conhecimento Capacidade. suficiente. Isso eu acho que o médico recém-formado tem muita dificuldade ainda, não só na residência, mas no legal. plantão em geral. Mas isso aí eu acredito que seja fruto da forma como se desenvolve hoje a faculdade de medicina. Eu já comentei com alguns alunos e residentes, inclusive já comentei, não sei se eu comentei com a Mayra, que quando eu era acadêmico, o acadêmico tinha um carimbo, né? Não sei se isso é o mais certo, o mais errado, se é o melhor a se fazer, né? Mas a forma a educação médica mudou hoje, né? Sim. Então, eu enquanto acadêmico de medicina, eu fazia anamnese, eu fazia, né, a história da paciente, examinava a paciente, colhia o exame da paciente, levava o exame no laboratório, buscava o resultado, fazia a receita, levava para o chefe discutir ou para o residente discutir e eu conduzia os casos, né? Não sei até que ponto isso era correto, era bom, era melhor, ou hoje é melhor, não sei. Mas eu vejo que essa dúvida, na verdade não é nem maldade, mas é uma dúvida das pessoas que vêm por aí, que as pessoas que vão buscar o atendimento nos hospitais onde existe ensino, né? Hospital escola. Sim. Né? Então, onde existe essa situação de ensino, existe esse panorama do profissional em formação. E é óbvio que a gente não pode esquecer o seguinte: um dia todos já foram estudantes. Sim. Né? Todos já foram estudantes, né? O que eu vejo muito disso aí, João, é hoje traçando só um paralelo aqui, esse boom que teve do médico levar informação via rede social. Sim. Eu acho que vai muito ao encontro com isso que você acabou de dizer agora. Não sei, mas você... E o que a Mayra acabou de falar, né, Felipe, há uns minutos atrás também, que as pessoas procuravam ela nas redes sociais buscando informações muitas vezes simples, Sim. né? Simples. Sim. O que é muito simples pra gente, tipo, como tomar um anticoncepcional, para as pessoas é muito importante. Hoje eu vejo muito por pessoas que não são da área médica. Você indica um colega, eu acho que a primeira pessoa que ela vai fazer, antes de procurar saber onde você formou, quem é você, é ir no seu Instagram. Hoje as pessoas fazem muito isso. Ir na sua rede social e ver se você tem um conteúdo, se você fala um pouco sobre aquilo, ver o que as pessoas comentam sobre você. Hoje tá muito assim, as pessoas vão mais pela celebridade mídia, que você é, celebridade que você é, do que a pessoa pelo conhecimento que você tem. E isso a gente tem, lá na agência a gente toma muito cuidado com isso. Primeiro porque o CFM, o CRM proíbem muita coisa. Principalmente no que tange a venda. Sim. No que tange a venda de serviço médico. E de antes e depois. Não, antes e depois esquece. Esquece, é sem chance. Isso aconteceu do dia pra noite, esse boom médico. Sim, mas sabe o que eu tem acho? Muita gente desenhando cursos, fórmulas mirabolantes como seja você um médico celebridade. Mas Existem sabe o que eu acho que esse aconteceu? Nome, e eu acho muito, não pejorativo, mas é perigoso isso. Hoje em dia, eu acho que teve um boom de médicos muito grandes. Também. Muito grande, né? Não é mais aquela medicina que era difícil, almejada. Não só nesse momento, até na minha época, até um pouco.
Mas, assim, hoje, para você se destacar é muito difícil, porque Sim. antes, médico especialista era mais difícil. Hoje, é mais fácil de você entrar numa faculdade de medicina. Então, você tem que procurar alguma forma de se destacar Sim. no meio desse monte de médico que tá se formando. Imagina se- por ano, tanto de médico que não se forma. Sim. E para você se destacar nesse meio, é você chamando atenção na mídia social, é você expondo o conteúdo que você tem, a informação que você tem. Eu acho que assim a pessoa vai te escolher, porque hoje não basta só você ter tido a graduação boa, você ter um Aham. currículo bom, a pessoa tem que te conhecer. Sim. Porque se você não tiver, tem outro que tá. Tem e ela outro vai que ver o tá outro lá. que tá. E ela vai achar o outro na Aham. mídia Porque social. ele tem 10 mil seguidores e E você você tem 3. 4. E ela não vai em você. Aham. Só que muitas vezes o que tem 10, conhecimento técnico inferior ao que tem 3. Mas Porque o que muita- tem 3 estuda. E, entendeu? Ele não quer ficar se mostrando, Sim. ele quer se estudar e ter o conhecimento para poder aplicar aquilo na Sim. medicina de fato. E você faz alguma coisa? De mídia social? Você tem? Olha, eu tentei no começo da residência. aí, deu certo? Deu por um pouco tempo, mas eu confesso que me faltou tempo. Eu não conseguia mais elaborar, escrever conteúdos. Escrever, produzir e subir. Mas pelo pouco tempo que eu consegui escrever, eu percebo que as pessoas chegaram muito até mim. Eu acho que essa é uma parte muito importante hoje da área médica. Quando eu escrevia sobre a coisa mais banal que era, chegava muita gente É. perguntando, pessoas que nunca conversaram comigo, que não eram meus amigos, perguntando sobre aquele assunto básico, sabe? Uma vez eu fui no pré-natal com o Dr. João Marcelo de alto risco e postei simplesmente que eu tava lá, né, que era dia de pré-natal de alto risco, e as pessoas perguntando o que era pré-natal de alto risco, qual era a diferença, o que se fazia no pré-natal de alto risco. Então, assim, hoje não consigo levar por falta de tempo mesmo, mas eu percebo que as pessoas vão muito atrás disso. Você percebe que isso é relevante. Sim, muito. A pessoa Você te faz, né, João? escolhe, a faz, né? pessoa escolhe ser seu paciente por conta disso. Porque às vezes ela não tem uma consulta agendada, mas você falou sobre aquele assunto e ela tirou a dúvida dela. Você sanou uma dúvida que ela tinha. Sim, Automaticamente você resolveu um problema. sim, Direta ou indiretamente. sim. Eu acredito que hoje eu gosto de estudar um pouquinho, né? Eu até Um brinco, pouquinho. eu gosto de estudar um pouquinho sobre algumas coisas. E entre os vários assuntos que eu gosto de me aplicar e ter conhecimento, um deles é sobre finanças. E hoje um ativo, né? Que a gente diz isso no meio financeiro, um ativo extremamente valorizado é o tempo e a atenção. Então, tudo aquilo que você usa para chamar a atenção e usar o tempo da pessoa, isso tem um valor inimaginável. Então, as mídias sociais trabalham com isso. 1. E 2, um ponto muito importante que eu procuro sempre falar para todos os pacientes, todos. Mídia social é legal, é bom? Ótimo, fantástico. Mas não Mas substitui É uma a forma... Tem que tomar muito cuidado. Exato, é uma forma de chegar à informação fácil a muita gente num tempo muito rápido, né? Só que eu sempre falo para as pessoas e para os pacientes, cuidado com a internet, porque hoje qualquer um escreve qualquer coisa sobre qualquer assunto, né? Então é sempre importante observar a fonte. Não que eu seja melhor que absolutamente ninguém, né? Mas tudo aquilo que eu procuro postar nas minhas redes sociais também é sempre baseado em evidências científicas, Pode né? confiar, Baseado em galera. evidência. Não. Sempre 5 minutos no plantão, tenho que ler um livro, tenho que ler um artigo. O Dr. João Marcelo? Doutor João! Dr. se João ele- Marcelo? Se o Dr. João escreveu, Ô, louco. Pessoal, só Fica para... vermelho, Dr. João. Não, jamais. O pessoal não vai conseguir ver, né? Mas a gente vai receber aqui, até é um spoiler, um teaser, né? Uma médica cardiologista extremamente atuante
nas redes. Extremamente competente. Extremamente competente. Por acaso, é minha cardiologista também. A minha cardiologista também. Ótimo. Doutora Nina Azevedo. Ela é uma pessoa que preza muito por essa medicina baseada em evidências. É exatamente isso. As evidências médicas, né, como o próprio nome diz, essas evidências elas mostram para a gente, médico, o que está rolando, o que as pessoas já pesquisaram e o que está atualizado para resolver o problema X da paciente, né? Então, eu sempre gosto de dizer também a diferença entre eu, que tenho 25 anos de formado, e a Mayra, que tem 26 de idade, é só tempo. Só tempo, porque hoje a informação está na rede, está na nuvem. Sim. Basta você ter um filtro na sua fonte, que a coisa funciona bem, né? Sim. Eu acho que assim, a internet, voltando a falar dessa coisa de disseminar a informação, né? O médico disseminar a informação via rede social. A internet, ela tá aí com tudo. Sem filtro. Sem filtro. Veio para ficar. E veio para ficar. É um bombardeio Só de que informação. É todos os exatamente lados. isso. Verídica e errônea. Sim. Então, isso que o Dr. João falou faz muito sentido. Você tomar cuidado, tanto quem tá produzindo, quanto quem tá buscando. Sim. Doutor, batemos 1h15. Eu acho que nós já falamos de bastante coisa, bastante assuntos, né? Se deixar aqui, o papo tá muito bom, Legal. né? Quem vai até terminar o plantão, né? Até terminar o plantão. Pois é. Mas, quem sabe a doutora Mayra Nobre vem agora com seu noivo. com seu noivo pra gente... Ô, Diego! Fica o convite, Diego. Fica o convite nosso aqui no podcast Fala Doutor. Dificuldade, né? Quantos cabelos brancos você tem por noite? Ou se... Cria por noite. Ou então, Diego, se você já tá igual eu, que já perdeu os cabelos, né? Tá perdendo. Tá perdendo, olha só, hein? Gente, essa foi a doutora Maíra. Maíra, queria agradecer imensamente o seu tempo. O seu tempo. O seu Após o plantão, né, Felipe? Após um plantão, vir aqui numa sexta-noite, 9h16, até as 9h16. Pois é, né? Nessa quarta-feira à noite, olha, no meio de semana, não é fácil, hein, Mária? Você vem aqui quarta-feira, dia 31 de agosto, o último dia de agosto, né? Olha, a gente quer agradecer demais você, tá? Porque você mostrou para nós um pouco de quem é o médico por trás do jaleco. Eu queria escutar de você, Mayra, quais são os recados seus, qual a mensagem que você queria deixar para o pessoal que está ouvindo, não como mensagem final, mas assim, como mensagem, como palavra sua da doutora Mayra Nobre nessa quarta-feira, 31 de agosto. Olha, eu acho que o que eu tenho mais para oferecer, assim, pela minha pequena bagagem, comparado com o Dr. João Marcelo, é para os médicos que estão ingressando nesse momento, né? Para os médicos que estão saindo da graduação, que estão entrando na residência. O que eu tenho a dizer, façam uma especialização, porque como a gente frisou bastante na nossa conversa, né, o boom das faculdades de medicina, como está concorrido entrar no mercado de trabalho, se você se destacar. Então, principalmente para o pessoal que está começando, assim como eu comecei recentemente, é buscar conhecimento cada vez mais, buscar se especializar numa área, seja uma residência, seja uma pós-graduação, que algumas áreas oferecem essa oportunidade, algumas não, algumas te exigem, né, ter uma residência. Então, busquem esse conhecimento a mais, não fiquem só com a graduação dos 6 anos, que não vai dar, gente. Tem que se destacar, tem que ter algo a mais para você competir hoje com os grandes, né, para você pelo menos ter uma oportunidade de entrar. E para a galera que está começando, vão prestar a residência agora, juntem um pouquinho de dinheiro. O Dr. João Marcelo, que está entendedor da finança, já me deu uns toques. Altos investimentos. Altos investimentos, já me deu uns toques nos plantões por esses dias. Se vocês tiverem a oportunidade de darem alguns plantões antes de começar a residência.
guardem, Economizem. economizem e tentem estar sempre ao lado de pessoas que vão te acrescentar, de pessoas que têm De uma referências. de referência para te oferecer, que eu acho que é isso que vai te alavancar, te levar onde você quer chegar. Maíra, doutora Maíra, falou muito e falou bonito. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, Obrigado. gente. Pode disseminar, falar pros amigos, pras amigas. Sim. Né, doutor João? Pois é, Mayra, olha, a gente queria agradecer enormemente a sua presença Eu que aqui agradeço. nessa Muito quarta-feira, verdade isso. tá? Com certeza ficou assunto aí para trás para um Mayra número 2. Não, faltou só Várias mais umas coisas. 4 horas. Faltou só 4 horas de podcast, né? Pois é. Mas queríamos agradecer imensamente você, né? E deixar para vocês, pessoal. Lembre-se, esse é o podcast Fala Doutor. Quem é a pessoa por trás do jaleco? Sigam-nos, Felipe. Gente, rede social, YouTube, @podcast Fala Doutor. Instagram, @podcast Fala Doutor. Facebook, @podcast Fala Doutor. Nosso site está em desenvolvimento. Todo o conteúdo que for pro YouTube também vai estar no nosso site, mas eu imagino que mais umas 2, 3 semanas já esteja tudo no ar. Quero agradecer imensamente a sua audiência, o seu tempo. Fique com a gente. Quarta-feira, dia 31. Muito obrigado, pessoal. Quarta-feira que vem tem mais, pessoal. E quarta-feira que vem tem mais. Já deixa seu like nas redes sociais, já se inscreve no canal, fica à vontade, ativa as notificações, faz o que tiver que fazer para ter a gente com você. Valeu, galera. Obrigado.